Bora, Fel, separei um trecho aqui da CNN Sports com o Mano regaçando o time do Corinthians, o Memphis Depay, essa zaga horrorosa e o Benjamin Bach também. Se liga só no que eles falaram. Já deixa seu desabafo nos comentários, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Corinthians. Tá complicado esse time, hein? Mano, o que aconteceu com aquele time do ano passado que venceu 9 jogos seguidos? Não sei, hein? Se liga só, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Que porcaria que os caras estão fazendo com o Corinthians. O que é pior? Cara, eu tô muito pé. O que é pior, velho? É o time dentro de campo ou é o time fora de campo? Porque é uma vergonha que esses caras estão fazendo com o Corinthians, velho. É escândalo atrás de escândalo. Eu gosto do Dorival. Pô, Félix Torres e Kaká, velho. Ele pegou o que tem de pior pra escalar a zaga do Corinthians. Um futebol pobre, horroroso, sem graça. O que tá pior? O Corinthians dentro de campo ou fora? Olha, Benja, eu acho o seguinte, eu acho que as duas coisas não estão legais, né? Eu acho que fora de campo a situação tem que ser resolvida, né? Porque tem que ser esclarecida. O problema é que você conhece bem o Corinthians, né? Quem tá dentro é uma coisa e quem tá fora é outra coisa. Se inverter é a mesma coisa. Isso é o grande problema do Corinthians. É boa. Isso é verdade. Você conhece o Corinthians, isso é entendeu? verdade. Então, o mesmo que fizeram com a renovação e transparência, agora a renovação está fazendo. O que eu penso que deveria acontecer, acho que o Corinthians só deveria gastar aquilo que pode ser gasto, né? O orçamento, igual na minha casa, eu não gasto mais do que eu ganho. Então, eu sei que tem a pressão da torcida, se você não ganha, te obriga a gastar o que você não tem, mas eu acho que chegou o momento de que a diretoria tem que gastar o que pode, tem que pagar o que deve, e depois vai pensar num grande time. Mas esse é o grande... brasileiro faz isso. Não, mas tem que fazer, Não, o Flamengo fez. Flamengo fez. Palmeiras fez. Palmeiras fez. E por coincidência são os dois melhores times do Brasil. Pois é. Daqui a pouco nós vamos falar muito do extra-campo do Corinthians. E eu vou deixar o Mano por último, porque assim ele fica com raiva. Eu preciso do Mano com raiva. Mano Nutella não serve. O Michel Basso, o Depay falou outro dia aí, semana passada, ou retrasado, que o Corinthians ia ser o pesadelo dos adversários quando esse time engrenasse. Por enquanto o pesadelo tem sido para o torcedor do Corinthians. Para os adversários tá uma maravilha. O América de Cali vem aqui e joga à vontade pela Sul-Americana, entendeu? O Corinthians pega o Mirassol, toma de virada aí, ó. Sabe? Nem aí. Não, mas eu vou te falar, eu gosto de jogador com personalidade assim, mas eu acho que depois que você fala, você tem que... Esse é o problema. Depois que você falar, você tem que assumir e dar resultado. Por exemplo, aí ele vai para um jogo e dá essa cavadinha. Você começou o programa falando, cara, eu falo, se o cara faz, eu vou bater palma pra esse cara. Eu também. Eu vou bater palma pra esse cara. Mas se não faz? Eu vou cobrar. Eu vou cobrar, porque eu acho que o pênalti, Benja, como uma falta, como tudo dentro que você vai fazer dentro de um jogo, você treina. Ninguém treina assim. Essa cavadinha aí ninguém treina. Ele fez muito isso na Holanda, né? Difícil. Só vai, difícil. Vou te falar, difícil. Ainda mais, acho que, ainda mais na situação, eu falo, se fizer, eu vou bater palma. Se não fizer, eu vou cobrar. Eu nunca bati, nunca tentei, nunca bati, nunca fiz uma cavadinha. Você assume uma conta que não deve ser sua, vou né? falar, e sempre bati pênalti nos times que eu joguei. Só que eu treinava de uma forma, ia pro jogo e fazia. Se eu errasse, mesmo assim eu assumia a responsabilidade. Mas aí é aquele ditado que todo jogador fala, só erra quem bate. Se você bater sério e perder, uma coisa. Diminui um pouco a responsabilidade. Se você bater dessa forma... o zagueiro do Mirassol lá também tira onda? Então, bobagem. Mas isso também não. Isso também deixa o cara bater o pé. Já errou, tá bom pra você. Não tem que... Por exemplo, ir lá, o cara no chão, ficar batendo nas costas dele. É a frescura do futebol de hoje em dia. Então, tipo assim... Ninguém fala do Walter, hein? Que tempo de reação, hein? Na idade dele, cara, ele já tava caindo... recuperou-se, voltou para jogar e defendeu o pênalti. Difícil fazer o que ele fez. Verdade. Mas assim, eu acho que nessa é uma responsabilidade que o Memphis tem que assumir. E como você falou, Benji, eu acho que se fizer, tá tudo certo. Se não fez, mas, cagada. Nesse ponto, Michel, cara, ninguém vai comemorar mais o gol, Benja, se for de bico ou se for de cavadinha. Não. Gol é gol, a bola entrou, o torcedor vai comemorar igual. Mas a cavadinha é um risco que não vale a pena correr. O jogador que tá assumindo esse risco tá sendo burro.
tá sendo burro. Por mais que você tenha caras aí que já fizeram isso com maestria, por exemplo, o Marcelinho Carioca fez muito isso, o Djalminha fazia Louco isso. Abreu. Louco Abreu. E esses caras, eles conseguiam fazer porque eles treinavam dessa forma também e conseguiam, de fato, deslocar o goleiro. O Depay, você pode ver que ele não olha pro Walter, ele já tá pensando em fazer a cavadinha, independente do goleiro. E o Marcelinho, quando fazia isso, e o Djalminha também, ele olhava o goleiro pra ver aonde o goleiro tava partindo. Por exemplo, o Walter, ele esperou até o último minuto pra poder tomar decisão. Ele não escolheu o canto pra pular. Ele tá acompanhando o movimento do Depay. E quando ele vê que o Depay vai dar a cavadinha, ele não se joga. Tanto que ele tem o poder de reação. A leitura do Walter foi perfeita. Então, o Depay, ele pratica ali uma displicência imbecil que não deveria ter praticado. Não vale a pena correr o risco dessa forma. Bate sério, tenta fazer o gol. Ainda mais no momento que o Corinthians vive, Depay. Você tá de brincadeira. Não, eu posso falar, desculpa, posso falar mais? O Walter, na verdade, ele tava caindo pro lado direito. Ele foi tão mal batido que ele teve uma reação de voltar. Olha lá, ele volta. Mas olha, ele tá fazendo a leitura, ele não despenca totalmente pro lado ali, ó. Ele tá fazendo mas já tava caindo. Tem goleiro que quando lê bem, ele já segura a bola aqui. Agora, o zagueiro vai lá encher o saco do Depay, tem que frescura. Sabe que é isso aí? É a lacração de hoje em dia que existe no cara, se ele quer... É a lacração. Ele não perdeu? Ele não perdeu? Então, mas é um mimimi, Benja, de falar. Tanto que o cara aí, não sei quem foi, o jogador do Mirassol, postou até nas redes sociais. Eu te respeitava, porque você fala que você é favela. Eu gostava do seu estilo de vida. Você provou que você não tem humildade. Vai se lascar, o Chile. Ver que ele gostava da favela quando ele bateu o pelo de cavadinha. Ridículo. Mas hoje em dia, Benjamin, tá na moda que ele dá essa lacrada aí, ó. Tá na moda. Mas sabe qual é que tem gente que dá pauta pra isso aí. Eu era seu fã, gostava do seu estilo de vida e futebol. Mas... a partir de hoje você perdeu todo o meu respeito, você que fala tanto de humildade, favelas, etc. Isso não passa de um personagem, falsidade, para chamar a atenção do povo. Aqui no Brasil você precisa respeitar para ser respeitado. Você não sabe o verdadeiro significado da favela. Ô, Rafa Silva, ainda foi pro vai Google... andar, velho. Não, ainda foi pro Google Tradutor ainda. Ô, Rafa, fez em inglês. Ô, Rafa Silva. Vai tirar, mano. Chile quente. Se o Romário fizesse isso contra o Mirassol, ele ia falar que o Romário não tem humildade. Ô, Rafa Silva, que blá blá blá, que papinho furado, que frescurinha. E você não sabe como o Depay deve estar hoje, ele não deve ter dormido, porque você não tem mais o respeito dele. Fala, olha, tá no AS da Espanha, Rafa Silva diz, perdi o respeito pelo Depay, que frescura, velho. E tem crédito também. Né? Eu acho que o Depay foi mal pra cacete, não é isso? Sim, não, foi mal. Bateu mal. Pô, falou que os adversários do Corinthians iam ter pesadelo tem um torcedor. Agora, o cara falar isso também, que é papo furado. Ridículo. Papo furado. É o mimimi que move o futebol hoje, Benjamin. É o mimimizinho. Mas, é o mimizinho. Eu quero fazer uma crítica agora também, Benjamin. Pera só um minuto. Boa. Eu tô ansioso desde ontem. Não tá nada. O que você acha de Félix Torres e Kaká na zaga? Uma porcaria. Eu prefiro uma pedra no rim do que os dois. O negócio é o seguinte... Não, pedra no rim não, meu. Se eu dar uma dor, filho, eu já... Mas prefiro, pra ter uma ideia. Você não faz ideia que é pedra no rim, cara, mano. Eu prefiro uma pedra de aquário. Prefiro uma pedra de aquário rasgando minha uretra do que Félix Torres e Kaká. Fala Mas o negócio é o seguinte, você perguntou o que eu acho. Não era pra falar de uma pedra no rim. Eu tô sendo sincero. Deus. Eu tô sendo sincero. Mas o negócio é o seguinte, Benja. Eu quero falar agora aqui do Dorival Júnior. Vamos lá. Dorival, você tá chegando agora, então cabe um conselho. Antes de começar a crítica, cabe um conselho. O elenco do Corinthians, Dorival, não é confiável. O Corinthians ele tem um bom time, um time competitivo de 1 a 11. Elenco não tem. O elenco do Corinthians é extremamente limitado. Então, Dorival Júnior, deixa eu te dar um conselho. Você que está chegando agora, é igual quando você começa um novo relacionamento. Você quer fazer melhor do que o ex fez para a mulher. Você quer fazer melhor, então você tem que impressionar. O que você faz para impressionar quando você chega num time que não tem um elenco forte? Você usa o que você tem de principal, você usa o que você tem de melhor. O Corinthians ele não pode ficar com esse rodízio imbecil. Não pode, Dorival. O Corinthians ele tem que colocar os titulares para começar o jogo. Depois que tiver resolvido, você começa a rodar o elenco, Dorival. Aí você muda aquele cara que tá mais cansado, aquele cara que tá fadigado. Porque ontem você quis colocar, quando tá 2-1 pro Mirassol, Yuri Alberto e Carrídio, para tentar pelo menos empatar o jogo. Esses caras, Dorival. Contrário. Exato. Se você começa com eles e abre 2-0 contra o Mirassol, é mais fácil de você administrar do que olhar pros caras e falar: entra agora e vira o jogo de novo para mim. Porque eles vão ter que correr o dobro. Então, Dorival,
você que é um técnico experiente, você deveria, no mínimo, ter esse raciocínio lógico na sua mente. No começo, Dorival, antes de você pensar em fazer rodízio de jogadores e trocar peças, você usa o que você tem de base de melhor para começar o jogo, resolver partidas e conseguir vitórias. Porque é isso que você precisa fazer no começo do seu trabalho. Conseguir uma margem boa de vitórias e trazer a confiança de novo para esse elenco. O elenco do Corinthians está sem confiança, Dorival. Então, se você pega um elenco que já é mal treinado e limitado tecnicamente, você começa a fazer esse rodízio, tá na cara que você vai começar a tropeçar em resultados. E o Corinthians não pode tropeçar em resultados. O próximo jogo, Dorival, que é o Corinthians enfrentando o Racing no Uruguai na Copa Sul-Americana, se o Corinthians empatar, acabou a Sul-Americana. Então, para com essa imbecilidade de fazer o rodízio agora. Coloca o que você tem de melhor em campo, resolve o jogo e aí no segundo tempo, quando você precisar fazer o rodízio e preservar alguns jogadores, você tira quem tá mais cansado. Mas para começar, tem que ser do 1 ao 11 o que você tem de melhor. Mas discorra sobre Félix Torres e Kaká na dupla de zaga. De novo, já falei aqui, eu resumi, eu acho. Não, mas eu queria Eu que acho você horroroso. discorresse. Por exemplo, o Benjamin, o Félix Torres, ele me O enganou. Murilo falou que você tem até 15 pastores para falar de Félix Torres. Cara, o Félix Torres, Benja, se eu tiver que fazer uma analogia aqui, Benjamin. é aquela mina que você vê no Instagram, você fala, que nave. E na hora que você chegar perto, você fala, que diabo. Então o negócio é o seguinte... Mano, você é machista. Não é machista. A mulher pode falar a mesma coisa de mim. Falar, pensei que no Instagram era bonito, eu vi de perto, é um demônio. Então o negócio é o seguinte, o Félix Torres, ele me enganou no começo. Porque quando ele chegou, eu falei, pô, bacana, né? Jogador de seleção, fez boas partidas. Lembrava o Lúcio. Sabe, Lúcio? Arboleda. Sabe? Não, ele pegava a bola, partia, sabe, armando o jogo lá de trás. Eu falei, pô, esse cara vai dar certo no Corinthians, o cara alto. Mas, cara, começou a passar o tempo, Benjamin. Aí começou a cair a ficha. Aí veio aquele choque de realidade. lembrou quem? Sabe, é igual você comprar um barco. Quando você compra o barco, logo de cara, você tá empolgado, você tá encantado. Aí começa a conviver com o barco, você fala, que M que eu fiz. O Félix Torres, cara, na boa, ele começou bem, assim como outros jogadores também, Benja. Por exemplo, o André Ramalho é um outro jogador que começou muito bem. O Angileri também começou muito bem. A partida do Angileri ontem foi catastrófica. Então o Corinthians ele tem alguns jogadores dentro do seu elenco, e principalmente o Félix Torres, que é um jogador de seleção brasileira, de equatoriana, é um cara que poderia render muito mais do que está rendendo. E eu não sei porque o futebol desse cara despencou tanto, como o futebol de muitos jogadores do Corinthians também. Agora o Kaká, Benja, desculpa, não dá para esperar outra coisa do Kaká, por mais que ele tenha feito gol. Mas o Kaká é um zagueiro pouco confiável. O zagueiro, o lance Kaká, do segundo gol do Mirassol não, é patético, bizarro. assim como outras participações que ele já teve em gols que o Corinthians sofreu, Benjamin. O Kaká não é jogador tecnicamente para vestir a camisa do Corinthians. O Gileri chegou atrasado dos 2 gols. Sim. A torcida gosta do Kaká porque ele veio aquele lá e falou o PNC da mídia. Foi o maior momento do Kaká no Corinthians. Sim. O momento de evidência do Kaká do Corinthians foi ele falar aquilo que acharam máximo. Mas tá aí, jogando bola, pelo amor de Deus, aquele segundo gol do Mirassol. Pelo amor de Deus, cena dos trapalhões. Vamos dar uma olhada aí, ô Michelito, o que o Dorival falou a respeito do pênalti do Depay. Vamos ouvir o Dorival. Tem situações que são necessárias ali, uma intervenção direta de quem comanda, não tenham dúvidas disso. Não especificamente apenas nessa situação, mas em outras que acontecem e que se repetem. Então tem momentos que quando situações voltem a ser ou pareçam ser repetidas a todo instante, nós temos que buscarmos uma solução, é natural. O que aconteceu, eu tenho certeza que o próprio Memphis, ele tá remoendo a decisão daquilo que aconteceu. O legal do Dorival, o Dorival tem a manha, né? E que ele falou, ele não falou nada. Não, ele falou, ele deixou subentendido que o cara tá arrependido. Tem que falar, vai, não vai, foi, não foi, vai, mas acho que... Mas você acha que o Memphis estava remoendo, como ele falou ali? Não. Também acho que não. O Memphis estava preocupado aonde ele ia, depois da noite, jantar. Eu acho que quem tinha que estar se remoendo é o Dorival com o Félix Torres e Kaká. Não, mas fora esse erro também desses dois, Benjamin, a gente tem que falar, porque, por exemplo, o pênalti perdido, o Savoia, contra o Mirassol, é um pênalti que cabe crítica sim, mas desculpa, não perdeu um pênalti contra o Flamengo. Não foi um pênalti contra o Palmeiras, que faria muita falta. Se o Corinthians perder um pênalti contra o Mirassol e 10 gols cara a cara, tem obrigação de vencer o Mirassol. Não, deixa eu te falar. O Corinthians, ele não pode, Benjamin, não pode, com todo respeito ao Mirassol, que tem a única ambição na Série A de permanecer na Série A, o Corinthians, ele não pode sentir
a perda de um pênalti contra o Mirassol. Se fosse contra o Flamengo, que você fala, pô, são chances escassas no jogo, tem um pênalti, você não pode ser displicente dessa forma. Por esse lado eu concordo com você. Dá, Benja, por esse lado eu concordo. Mas esse era um jogo que, por mais que era fora de casa, a meu ver, era jogo para 3 pontos. E é isso que eu tô falando. O Corinthians ele não pode lamentar o pênalti perdido contra o Mirassol. Ele tinha que ganhar de 4-2 do Mirassol. Mas daí eu precisava entender. Como, se era um jogo para 3 pontos, você perde um pênalti que poderia te ajudar a ganhar 3 pontos, você não vai lamentar isso? O que foi? Se você tá falando que era um jogo para 3 pontos, o Memphis perde um pênalti. Sim, mas é isso que eu tô falando, concordo. Mas ele tá falando, Michel, que o Corinthians poderia ter produzido muito mais do que produziu. Mas não produz. E esse pênalti, ele não poderia fazer tanta falta como fez. Mas, mano, o Corinthians ele tinha obrigação de vencer o Mirassol ontem, mesmo perdendo um pênalti do no Mirassol. O Corinthians não produz, cara. Exato. Savoy, o Corinthians produz o quê? Você assistiu o Corinthians e América de Cali? Assisti. Jogo em casa, precisa parar. Assisti do estádio. Eu acho que o Corinthians tem alguns problemas fundamentais. Por exemplo, você olha o Palmeiras e o Flamengo jogar, tá? Primeira coisa, os caras atacam o homem da bola. Quem tá com a bola não tem 10 segundos de sossego, já tem alguém. Marca quem tá com a bola e marca a opção. Aí você começa a já atrasar o ataque do adversário. Não vejo o Corinthians fazer isso. Por quê? Talvez seja condição física. Você vê no jogo contra o América, os caras trocaram bola sem ninguém atacar o tempo inteiro. Ah, não acho que isso é condição física. Eu acho que isso é esquema tático. É tático também. Às vezes o cara quer que o time faça isso, mas ele sabe que o time, se fizer isso, ele vai abrir as pernas no segundo tempo. Né? E outra coisa, vejo um futebol desagrupado, melhorou muito em relação à família Dias. Mas eu acho que, você vai... Não acho não, Zé Eduardo. Eu acho que ficou mais fechado. Ficou mais fechado. Só que falta um pouco para a defesa acompanhar as outras linhas. E aí fica um espaço. Como é que o Corinthians toma gol sempre? O Corinthians toma gol com a bola longa. Ontem tinha Maicon e Bidon, bola longa. Coronado. E ontem ele fez uma coisa que eu achei errado. Eu acho o Maicon um grande jogador. Passa muito bem, mas depois da lesão, ele perdeu um pouco da força. Presta atenção na recuperação do Maicon. Ele demora para chegar. Como o Angileri demorou para recompor, chega sempre atrasado, não tem mais a força. Dá para recuperar essa força, mas precisa ser trabalhada. Né? Quem sofre LCA sabe que demora um pouco para o cara recuperar a força física e a condição de jogo. E aí o que ele fez? Ele botou o Maicon atrás e liberou o Ranieri. Quando a principal característica do Ranieri é a marcação, e a principal característica do Maicon, lembra o gol que ele fez contra o Palmeiras? Que ele saiu correndo, ganhou dos caras e fez o gol não, ele fez a jogada pro João marcar, que deu o título. Cara, ele é muito bom jogador, mas eu acho que ele não tá bem. E aí quando você coloca ele atrás, para evitar esse problema da recomposição dele, você cria 2 problemas. Você perde o cara que é especialista da posição, que marca, e não ganha o cara da armação, o cara da transição. Então fica muito espaço e o adversário sabe aproveitar isso. É muito para manter o jogador e ocupar espaço e só. Falando português, claro. O Corinthians teve um acaso quando foi campeão paulista. Gente, foi um acaso. O Corinthians deu muita sorte no jogo da volta contra o Palmeiras, que o Hugo Souza pegou um pênalti. E não é só isso, entendeu? Ele não jogou bem, né? Ganhava sem convencer. Contra o Novo Horizontino, primeiro jogo ganhou do Palmeiras, ganhou, se segurou bem, jogou por uma bola, acabou. Gente, o torcedor do Corinthians, nós temos que parar de se iludir que esse time vai evoluir, que esse time vai dar pesadelo nos adversários, como disse o Depay. Não vai. Mas, Benja, o Corinthians ele tem um trunfo a favor dele. Mas o Corinthians ele tem um trunfo a favor dele, que pode ser o retorno do Garro se ele voltar bem. Porque o Garro é o cara diferente desse meio-campo, é o cara que pode tentar transformar o Corinthians. Pode ser. Porque se você pegar, Benja, analisa, por exemplo, quando eu falo de elenco, e tem muitos corintianos aí que ficam pegando no meu pé quando eu falo que o elenco é ruim. Eu acho que o Corinthians ele tem um time competitivo de 1 a 11, mas vamos lá. Time reserva do Corinthians. Goleiro, Donelli, fraco. Lateral direito, Léo Maná, meu Deus. Zaga, Félix Torres, Kaká, e tem o Tioca lá também. O garoto eu não vou colocar no balaio, mas ele tá dentro do elenco. E lateral esquerdo é o Hugo. Você vai pro meio campo, Benjamin, as opções que o Corinthians que nota você deu pra defesa? Horroroso. Que nota? 0 a 10? Tem como dar negativo? Não. Porque eu acho que é 0. É 0. Eu não gosto de ninguém que tá na defesa ali. Então meio campo. Meio campo. Você tem ali, Charles, Nem você tem Gustavo Rian. Henrique. O Gustavo Henrique titular.
Charles. Eu tô escalando só os reservas Charles. aqui, ó. Charles, Rian, Alex Santana, Maicon e Bidon. Opções de volante aqui, 5. Se somar os 5 não dá 1. 0 a 10 que nota? 0. Meia de armação, Coronado. O Coronado, cara, desculpa, a impressão que eu tenho é que ele fez uma regressão e acordaram ele em 60. Sabe quando você faz a regressão? Então, você vai dar o braço torcer quando eu falo pra você que não dá. Mas eu acho que tecnicamente ele é bom. E ontem, veja, foi um dos caras. Então, mas ontem, pra você ter uma ideia, como o Corinthians foi mal, ontem um dos caras que mais se movimentou e deu opções foi o Coronado. Você vê como a partida do Corinthians foi péssima. Bom, mas vamos lá. E aí o Coronado na armação. E na frente você tem Hector Hernandes, você tem. É que o Romero tava como titular. Thales Magno e Hector Hernandes no ataque. Benja, é um elenco fraco, cara. É um elenco fraco. Que nota você dá pro time reserva? Então, eu acho que é nota 0. É nota 0. Porque, por exemplo, o Thales Magno, Benja, que em determinado momento foi uma das melhores opções do Campeonato Paulista, horroroso. Ele não tem aproveitado as oportunidades que ele recebe. Ele entra e é sempre agora, mais do meio mesmo. do ano, vence o contrato dele. Você compraria o Thales Magno? Não, renovou até o final do ano. O Corinthians conseguiu a prorrogação. Mas no final do ano você compraria? Não. E tanto que o Thales Magno, ele jogou bem até essa renovação. Depois da renovação, parece aquele vendedor que bateu meta em loja e fica tomando café o dia inteiro. Agora vai pro time titular. Então, o time titular, Benja, eu acho que é um time competitivo. O grande problema ontem, Savoy, é quando entrou ali com os jogadores no meio campo ali, que entrou com o Bidon. Cara, o Bidon, a impressão que eu tenho é aquele moleque lá que fala, mãe, tô descendo pra jogar bola. Ela fala, mas não se suja porque a gente vai no shopping daqui a pouco. É o Bidon. É um craque, porque a torcida do Corinthians pinta ele como craque. É um craque que corre na ponta do pé e não dá carrinho, não tem intensidade. O cara pra jogar no meio campo do Corinthians precisa ser aquele cara brigador, Benjamin. Por mais que ele não tenha físico, mas o Bidon não tem físico. Quantos volantes a gente via que também não tinha físico? Por exemplo, o Josué no São Paulo. Ele tinha físico? Não tinha, mas era cara que dava umas machadadas. E o Bidon jogando nesse meio campo que não tem pegada, ele precisa ser esse cara. Porque a gente não pode... Você puxou um bom aí. Então, Josué, você tem um cara aí que o Bidon não é volante, o Bidon é meia, né? Então, mas é um meia que também não cria essa boia. E ele joga muito mais recuado, perto do Maicon, do que armando o time lá na frente. O cara mais próximo de meia, quando o Garro não joga, pelo menos na minha visão, é o Carrídio. É o Carrídio, porque o resto é tudo volante. Aí no GC tá escrito aí, Timão perde para o Mirassol, normal ou vexame? Gente, é normal. Hoje é normal, não é vexame não. Mas é vexame, Benja. Não é vexame. O Mirassol tava beirando o Z4, Benja. Olha o investimento que o Corinthians faz. Gente. O elenco que o Corinthians tem e o elenco do Mirassol, Benja. Só é vexame se você levar em conta a camisa. Sim, mas é isso. Só isso, porque futebol e time não é vexame. Hoje o futebol que o Mirassol joga... Mas o futebol do Corinthians hoje é um vexame pra você? O futebol não é um vexame, porque vexame pra mim hoje é os bastidores do Corinthians. Então é isso aí, Fiel. Na moral, mano, o que acontece com esse time aí, cara? Ano passado, se esse é o Garro, acho que o Garro realmente faz muita falta no meio, né, cara? Porque ano passado, cara, aqueles 9 jogos seguidos lá, os caras jogando fino. Era dentro de casa, era fora de casa, os caras arregaçando. Agora esse ano aí, pelo amor de Deus, cara, um futebol medíocre. Esses são os mesmos jogadores praticamente, só tem um Garro que tá de fora aí. Mas aí, meio do ano, tem que trazer zagueiro, cara. 2 zagueiros aí pra chegar, pra ser titular. Félix Torres, Gustavo Henrique, Kaká, André Ramalho, não dá, cara, são muito fracos. Mateuzinho é outro também, cara. Eu gostava do Mateuzinho somente pelo físico dele, mas nem isso, cara. O Fagner, acima do peso hoje, seria muito mais importante que o Mateuzinho no time titular. Então, cara, tem que reforçar no meio do ano. Não tem dinheiro. Tenta contratar zagueiro livre aí. Mano, qualquer zagueiro que jogue mais ou menos é melhor que esses caras aí, cara. Na Série B, na Série C, deve ter zagueiros muito melhores do que esses caras que estão aí, cara. Pelo amor de Deus, mano. E parece que o Hugo Souza lá arregaçou no vestiário, hein? Ele deu aquela entrevista lá no final do jogo, dando umas indiretas, eu acho que foi no Memphis, na parte defensiva ali também. E parece que no vestiário o bicho pegou, hein? O Hugo Souza tá muito bravo, dá pra ver, cara, que não tá bravo com essa defesa aí. Imagina o cara ali, o Hugo Souza, defende pra caramba e todo jogo tomando um gol, porque essa defesa é um lixo, cara, é uma porcaria, pelo amor de Deus. Então é isso aí, cara. Comenta aí o que você achou, deixa seu desabafo. Próximo jogo é contra o Racing, acho que na quinta-feira, né? E no próximo domingo tem Corinthians e Santos. Será que o Garro volta lá contra o Santos? Eu acho difícil, hein? Os caras estão falando aí final do mês, então final do mês já vai parar pra data FIFA, daqui a pouco já tem Super Mundial, então vai voltar lá só daqui lá pra julho, né? Na verdade, né? Quando volta lá pro meio de julho, quando volta o Campeonato Brasileiro. Então, cara, complicado, hein? Comenta aí, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada. Crédito na descrição pra CNN Esportes. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis!